assunto. E as pessoas falam muito, as pessoas perguntam muito, as pessoas têm muito interesse e têm ideias muito erradas a respeito, que é justamente o tão famoso e conhecido karma. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que karma é uma palavra sânscrita, do sânscrito, e que quer dizer o que a gente produz depois de algo ser feito, né? Então, é justamente o karma que a gente carrega, que tem até a descrição bem feita, que, inclusive, ela é usada no sânscrito, no hinduísmo, no budismo, enfim, nas várias, na teosofia. Mas no espiritismo nós não usamos a palavra karma. Na pergunta 259 do Livro dos Espíritos, o que nós falamos é sobre a lei de causa e efeito, que vem justamente de uma condição da física que diz, né, que para toda ação existe uma reação em força, da mesma força, né, equivalente, e em sentido contrário. Então, né, a lei de ação e reação, nós, inclusive, temos um livro importante de André Luiz, que é justamente o nome Ação e Reação, e nós usamos nessa pergunta que eu disse a vocês, a pergunta 259 do Livro dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, e nós precisamos entender que as nossas causas, sejam elas dessa vida ou de outras vidas, têm um efeito. Mas o livro que eu estou seguindo aqui para vocês é o livro de Hamed também, só que é um livro diferente, né? Um modo de entender, um novo modo de entender, e ele diz o seguinte sobre o karma. Karma, tuas ações, atos e atitudes geram ações, atos e atitudes. Teu karma é o efeito daquilo que causaste. Teu karma é o efeito daquilo que causaste. Então, o que nós temos, que nós popularmente chamamos de karma, boa noite, hoje agora voltou a antiga moda, a antiga força de chegar mais tarde. Chega mais tarde? Então, nós sofremos o efeito dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Então, às vezes, quando a gente fala, isso é meu karma, isso é meu karma, não. Para você dizer que isso é um karma, você primeiro deve ter tido alguma causa que causou esse efeito em você. Então, seguindo o processo aqui da leitura, que é bem interessante esse capítulo, ele diz, teu karma, modifica o teu karma, muda as tuas ações, ao transformares o teu modo de ser, a transformares as reações da sua existência, você, obviamente, vai mudando o seu karma. Quem joga as rosas é a primeira pessoa a se perfumar. E eu aqui, sem estar escrito, eu digo, quem joga lama é a primeira pessoa a se sujar. Não está escrito aqui não, sou eu que estou falando. Então, o que acontece? Na verdade, nós precisamos entender isso, né? Que nós somos atitude daquilo que nós fazemos. E a gente, às vezes, quer botar em cima de outra como se fosse uma coisa etérea, como se fosse uma coisa que não existisse. Infelizmente, nós somos produto daquilo que fazemos. Ah, mas eu jamais escolheria esse fulano para casar. Será? Será que lá na espiritualidade, gente, um dia a gente vai conversar sobre reencarnação, nós fazemos projetos reencarnatórios. Os nossos mentores, aqueles que estão acima de nós, chegam até nós e dizem, olha, vocês precisam resolver esse assunto, esse assunto, esse assunto. Como não dá para vocês resolverem tudo de uma vez, porque nós temos como se diz agora na gíria, uma capivara grande, né? Então, o melhor que a gente tem para fazer é, aos poucos, a gente vai resolvendo o nosso processo. Não seria melhor você fazer isso, não seria melhor você fazer aquilo, acertar os seus problemas com fulano, com cicrano, com beltrano, e nós lá, mas já falei isso várias vezes aqui para vocês, como temos a noção perfeita que somos espíritos imortais, a gente acha fácil. O quê? Meu filho, eu vou passar só 40 anos com meu filho? Isso é mole. Com meu marido, então, beleza. Não passa nem 40, nem 4 dias, nem quanto mais 40.
Porque a gente chega aqui, a carne pesa, a carne é complicada, e nós, obviamente, vamos sentir as dificuldades que nós temos de enfrentar esses problemas todos. Mas nós combinamos isso. E se nós não ficamos, nós éramos para ficar 40, só ficamos 4, pode ter certeza que 36 virão nas nossas costas, obviamente. Aí vem como filho, aí vem como cunhado, aí vem como... Vocês já viram quanto cunhado que as pessoas têm que não se dão? Vocês já viram? Pior do que sogra, às vezes. Pior. Então, gente, isso tudo nós precisamos ajustar às nossas dificuldades. Nós só seremos espíritos mais elevados quando nós tivermos zerado essa quantidade enorme de problemas que, infelizmente, fomos nós que causamos. Fomos nós com a nossa incúria, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa dificuldade de aceitação, é que nós vamos resolver esses problemas todos. E como nós não nos conhecemos, como nós não temos qualquer curiosidade, a gente conhece os outros. Conheço fulano, ó, na palma da minha mão. E você, se conhece? Claro, conhece mesmo. Quantas e quantas vezes nós nos vemos tomando atitudes que a gente fala, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu usei essas palavras? Por que eu fiz isso? Porque nós não conhecemos a quantidade de dificuldades que nós ainda temos a vencer dentro de nós mesmos, geralmente provocadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Nós ainda não temos a dimensão exata do que somos, até porque nós não queremos nos conhecer. Nós fazemos questão absoluta de nos conhecermos perifericamente. Mas, no fundo, por que que eu acho que isso está certo? Não está certo. E muitas vezes a gente sabe que não está certo e diz assim mesmo, mas eu vou fazer assim mesmo. Mas eu quero assim mesmo. Mas eu vou agir assim mesmo. Mas é assim que eu vou fazer. Sabendo que pode dar errado, sabendo que nós podemos, às vezes, ainda atrapalhar mais a nossa vida, ainda podemos trazer mais sofrimento para nós, mas a gente teima e faz. E depois tem a causa, foi feito, o efeito vem. As consequências chegarão, com dor, com sofrimento, com certeza. Isso aí é lei. É lei. Como essa é uma lei física, a ação e reação é uma lei física, causa e efeito é uma lei física. E nós temos, aliás, é uma lei imortal, né? Então, ele continua dizendo, podes modificar o teu karma aceitando o teu hoje e reprogramando tuas atitudes desagradáveis. A gente aceita o nosso hoje? Ah, não. Não aceito de jeito nenhum. Eu quero fazer assim, eu quero ser diferente, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar nesse emprego, eu não quero ficar com esse homem, eu não quero ter os meus filhos aqui, eu não quero... Nada nós aceitamos. Em vez de nós procurarmos pacificar a nós, em primeiro lugar, nós precisamos nos amar, né? Coisa que também a gente não faz. A gente pensa que se ama, mas não se ama. Que se amar mesmo é nós sabermos exatamente o que é melhor para nós. Gente, isso não vai dar certo, eu não vou fazer isso porque isso não vai dar certo. E eu não vou sofrer porque isso não vai dar certo. E a gente não faz. Mas no momento em que a gente sabe que não vai dar certo e diz, eu vou fazer, a gente não está se conhecendo, não está se amando, porque sabe que vai dar errado. Porque sabe que certas atitudes vão acabar dando errado. E nós fazemos assim mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente o que ele diz assim, modifica o teu karma, modifica as tuas ações. Eu preciso fazer um regime, mas eu não quero de jeito não, aí parar de jeito nenhum, mas nem pensar. Não vou mesmo. Nós estamos exatamente procurando algo que a gente vai acabar achando. É uma dor, é um sofrimento, é uma atitude qualquer desagradável. Mas a gente não quer, então somos nós que resolvemos. Ah, isso aí foi de outra vida. Não foi de outra vida, não, gente. Muitas e muitas vezes foi dessa vida mesmo. Fomos nós que fizemos bobagem, foi nessa vida mesmo. A maioria dos nossos processos são dessa vida, que nós não fazemos aquilo que é melhor para nós. Nós fazemos aquilo que nós desejamos ser melhor, aquilo que nós gostamos melhor, aquilo que nos dá um prazer maior.
Mas não aquilo que nos dá um prazer maior, necessariamente vai ser aquilo que vai nos fazer bem. Nós já conversamos aqui sobre isso, né? Se de repente, eu não sou não, gente, graças a Deus, mas se eu sou diabética e quero comer um negócio desse tamanho de chocolate, você está fazendo mal para quem? Para o vizinho? Para mim. O que que vai acontecer? Meu açúcar vai subir, eu tenho que ir para o hospital, talvez eu precise até fazer uma coisa mais grave, amputar um membro, ficar com deficiência de vista. E aí? Vai fazer como? Quem procurou esse processo? Quem fez? Você usou daquele desejo, você usou daquela vontade, fez, usou. E depois sofreu as consequências. É simples assim. Nós, às vezes, não entendemos, às vezes, as coisas mais simples. Nós sofremos muitas e muitas vezes o efeito das nossas próprias vontades, das nossas próprias decisões e daquilo que a gente sabe que não é o melhor para nós. É isso que em sânscrito se chama karma. E nós vamos acumulando, nós vamos acumulando. Porque se de repente eu não aceito que eu tenho uma limitação qualquer no caso da saúde, vamos voltar para o diabetes. No caso da saúde, e eu não aceito aquilo e violo aquela lei, não me amando, querendo sofrer, eu, numa outra encarnação, provavelmente, eu preciso ajustar aquele processo que eu deliberadamente resolvi enfrentar. Então, no momento em que a gente parar para pensar e dizer, não, fui eu devo ter arranjado alguma coisa que não deu certo. Algo eu fiz que não foi o correto e que agora eu, infelizmente, eu sofro as consequências desses atos. Como a gente acontece com a vida da gente no dia a dia. Se eu ultrapassar um sinal vermelho, o que pode acontecer? Eu posso dar, entre aspas, a sorte de não ter nada, mas eu posso bater em tudo quanto é carro, inclusive morrer. Quem foi que fez o ato? Eu. Eu fui a causadora. Portanto, o efeito terá que ser meu. Então, se no momento em que a gente parar, se conhecer um pouco melhor, ter um pouco mais de temperança e dizer, não, eu não devo fazer isso, porque isso vai ser prejudicial a mim. Isso não vai ser bom para mim. Quem vai sofrer sou eu. Então, nós temos uma série de comportamentos na nossa vida que nós acabamos tendo causas muito sérias para efeitos piores ainda. Uma das nossos grandes problemas é porque a gente acha que pode mudar os outros. Aí vai mudar. Eu mudo. Se a gente não consegue se modificar, vai querer modificar os outros. Se nós não temos a capacidade de nos transformar, de buscar o que é melhor para nós, de buscar o que é mais sadio para nós, vocês acham que a gente vai conseguir transformar os outros? Então, muitas vezes a gente faz isso por ilusão, como se nós fôssemos crianças ainda, né? Ainda fôssemos, e somos, né, espíritos ainda infantis, e querem, ah, não, mas eu modifico. Você vai ver, no instantinho eu vou modificar. Não, não modifica ninguém. Tirem essa ilusão que nós só vamos transformar a nossa vida em inferno, em dor, em sofrimento, e o da pessoa também. Até o momento em que se esgarça tanto esses sentimentos e essa briga, essa agregação mal feita, que nós vamos acabar nos separando. E vamos acabar deixando para a próxima, ou para a próxima lá na frente, nós consertarmos algo que está errado. Então, tirem essa ilusão da cabeça de que nós vamos mudar alguém. Não vamos. Volto a dizer, mal e porcamente nós não conseguimos nem nos modificar, quanto mais modificar os outros. Então, eu tenho karma, já, aliás, eu tenho um lema, vamos dizer que é um lema, né? Mas eu tenho um mantra há muitos e muitos anos que eu digo todos os dias e passo para quem quiser, que é aceitar as pessoas como elas são. É muito difícil, gente. É muito difícil, mas nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Vai evitar brigas, vai evitar dor, vai evitar sofrimento para ele e para nós mesmos. Não é que a gente vai se despersonalizar por isso. Mas às vezes nós nos pegamos com pequeninas coisas, com picuinhas bobas. Às vezes queremos que a nossa vontade prevaleça em umas coisas tão sem ideia que não adianta.
Não adianta nós ficarmos discutindo por assuntos. Nós hoje, infelizmente, temos uma sociedade extremamente polarizada. No campo religioso, no campo do campo político, no campo, até mesmo no campo do esporte, nós sempre temos essa parte polarizada. E nós gostamos da contenda. Nós estamos sempre na contenda. Vai adiantar? Não vai. Você, quando tem processos éticos formados, quando você tem, desde cedo, vontades bem calcificadas, entre aspas, e dentro de nós, a gente não muda. Não muda, é muito difícil. A não ser que nós tenhamos pouca base, a não ser que nós tenhamos poucas convicções, a não ser que nós tenhamos os nossos laços morais um pouco mais laços para um lado ou para o outro, nós até poderemos ir atrás dos outros, como às vezes se diz, os rebanhos vão atrás do principal. Mas nós não somos assim. Quando nós temos uma moral, entre aspas, solidificada, a gente não muda. Não adianta que a gente não muda. E existem coisas dentro da nossas... Não é só, em toda religião cristã, principalmente são os 10 mandamentos de Moisés, que não tem o que mudar. Que não adianta você adoçar aquela pílula que não tem como mudar. Nós não vamos conseguir mudar. E lá tem coisas bem claras. Interpretações diferentes não vão adiantar. Eles são básicos, eles são corretos, e eles são... Só de Moisés tem mais de 3.500 anos. Então, gente, nós precisamos pensar muito para que a gente não vá crescer ainda mais as nossas dívidas conosco mesmo. A dívida não é com ninguém, não, gente. A dívida é nossa, conosco. Evitando exatamente, muda o teu carro nessa vida. Muda a tua forma de ser nessa vida. Muda as tuas convicções nesta vida. Nós podemos perfeitamente fazer isso. Basta nós querer. O que nos falta, diz a pergunta 909, lá que os meus alunos já estão cansados de saber. O que nos falta é a vontade. Essa bendita vontade que nos falta por uma série de coisas que, infelizmente, a gente pode querer pensar em ter, pensar em fazer, ter o desejo de agora fazer, a gente não faz. Então, é daí que a gente precisa pensar o quanto isso é complicado para que a gente possa agravar muito a nossa situação no processo de lei de causa e efeito. Então, ele diz aqui, ninguém te faz infeliz. Tu é que esperas que os outros te fazem feliz. E aí? Eu só vou ser feliz no dia que eu fizer isso, que eu tiver aquilo outro. Esse dia eu vou ser feliz. No dia que eu me casar com aquele fulano, eu vou ser feliz. Então, ninguém te faz infeliz, não, cara. Quem te faz infeliz é você mesmo. Somos nós é que buscamos com as nossas mãos a infelicidade. Vou perguntar uma coisa bem banal para vocês, nesse caminho, nessa trajetória evolutiva que nós estamos. Nós temos um relacionamento. O que é melhor? Nós amarmos loucamente quem não nos ama ou ter alguém que nos ama de uma forma muito adequada? O que é melhor, Rose? De uma forma adequada. Pois é, mas acontece que eu amo aquele cara, entendeu? Aquele cara que não vale nada, sabe? Aquele cara que só dá dor de cabeça. Aquele cara que está na cara, que vai me dar uma dor de cabeça danada, que não vai ser, eu não vou ser feliz. Mas eu quero, é ele. Se não for ele, a minha vida não vai ter sentido. Agora, em compensação, o Zé, que é um cara legal, bom, amigo, fraterno, solidário, está sempre comigo, está sempre nas horas de... Ah, não, isso é muito chato. Chato. Nossa, muito chato. Meu Deus do céu. Ele é muito chato. Ele só gosta de fazer isso, ele só gosta de tudo certinho. E não, eu gosto de fulano. Quem é que está procurando a infelicidade, gente? Porque a gente quer ser plenamente feliz. A gente não quer ser só feliz, não. A gente quer ser plenamente feliz. Porque se a gente quisesse ser só feliz,
A gente ia abrir os olhos e dizer assim, muito obrigada, que dia lindo, que eu estou andando, que eu estou vendo, que eu tenho prato de comida, que eu tenho um teto, que eu tenho um cobertor para me cobrir, que eu tenho sapato para andar. Obrigada, senhor, obrigada. Não, a gente quer mais. A gente quer mais. Quer mais. Eu, um dia desse, recebi um desses memes que a gente recebe, né? Dizendo, não, segunda-feira não é um dia ruim. Você que não sabe onde está na segunda-feira. Aí aparece aquela moça naquele iate maravilhoso, cheio de coisa, com caviar, com não sei o quê, com bebidas, e aquela maravilha, aquele mar lindo. Então, eu aqui não sei a segunda-feira, escolhi a segunda-feira que eu quero, né? Então, gente, eu esse ano fiz 45 anos nessa casa, graças a Deus. E já convivi com pessoas de todo tipo, né? Vocês podem imaginar, né? E já tive muitas pessoas que vieram me procurar, pessoas financeiramente muito bem, mas numa infelicidade terrível, numa dor cruel. Então, o dinheiro não é, não traz. Não pode dizer que o dinheiro traz felicidade, não. Ele melhora a vida da gente. Nós tínhamos uma vice-presidente na casa que era uma delícia. E essa vice-presidente era muito alegre, muito feliz, muito cheia de vida e tinha problemas sérios familiares, sérios. Às vezes ela chegava aqui, nós tínhamos sessão às segundas-feiras. Então, às vezes ela chegava aqui, eu dizia, e aí, dona fulana, como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Ih, minha filha, me aborreci tanto em casa, você não tem nem ideia. Muito aborrecimento. Mas, graças a Deus, eu moro numa casa maravilhosa na Gávea, chorei muito, olhando o meu lindo jardim, minha piscina azul, uma beleza. Melhor do que chorar na rocinha, vendo a vala do jardim lá, vendo aquela vala toda suja, sem ter lugar para dormir, que é melhor, né? Então, o dinheiro não traz felicidade, mas amena a dor. E isso era a ideia dela, na brincadeira, obviamente, e às vezes é verdade. Mas nós precisamos entender que muitas e muitas vezes nós precisamos mudar, nos adequar à vida que temos, aceitar de tal maneira a vida que temos para sermos felizes. Porque às vezes o José tem essa coisa de dizer como fulano reclama da vida, ele reclama tanto, parece assim que ele nunca está feliz com nada. Essa é uma alma daquelas que veio com manequim 46 e só tem roupa 42. E calça 38, você põe sapato 35. Então, você já viu que ela está toda sempre apertada, tudo para ela, nada está bom, a coisa está complicada, porque a gente não sabe olhar para a vida com um pouco mais de bons olhos. Dizer, meu Deus, eu não sou uma pessoa infeliz, eu tenho tudo. Eu posso não ter aquilo que eu sonhei, aquilo que eu imaginei, mas a nossa imaginação é muito fértil, a nossa imaginação é muito cheia de delírios, e nós então vamos procurar as coisas que não estão ao nosso alcance. Então, a ambição, gente, deve ser algo espiritual. Nós devemos buscar, sim, as ambições espirituais. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje, com certeza. Mas eu tenho o suficiente. No livro dos Espíritos, eles perguntam o que é bom para o homem ser feliz. E o que está no livro dos Espíritos? Paz na consciência e o suficiente para viver com dignidade. É isso que faz a pessoa feliz. Agora, quando você quer mais, e quer mais, e quer mais, e não tem paz na consciência, jamais você será feliz. Jamais. E a paz da consciência vem exatamente quando você age de uma forma adequada. Quando você age de uma forma realmente em que você diga, bom, como diz Frei José muitas vezes, eu não faço o que eu devo, mas pelo menos faça o possível para fazer o que eu falo, o que a gente pode fazer de certo. O dever, às vezes, é complicado. Então, faça o que deve. Porque dever, aliás, mito, o dever nem sempre a gente consegue, mas faz o que a gente pode fazer. Não deixe para a gente fazer o que a gente pode fazer. Nós podemos fazer mais, muito mais do que fazemos. Nós temos condições para isso. Nós é que às vezes não queremos, pela nossa inércia, pela nossa preguiça, pela nossa falta de vontade e pela vontade não, e pelo prazer, pelo desejo de querer fazer as coisas ao contrário. Querer que a vida nos dê algo que ela não está em condições de dar.
Nós queremos botar, como se costuma dizer no ditado, botar o pé onde o sapato, o pé onde a nossa, botar a mão onde nós não alcançamos. Então, é daí que vem a nossa infelicidade. É daí que vem a nossa dor. É daí que vem o nosso sofrimento. No momento em que nós começarmos a pensar um pouco melhor e dizer, não, eu vou por esse caminho, porque esse caminho é melhor. Pode não ser um caminho de rosas, pode não ser um caminho de flores, onde você tenha um dia de felicidade e 364 de dor e sofrimento. Mas pelo menos você tem uma vida digna, uma vida que vai te fazer bem, uma vida que vai te trazer paz. E nós não queremos isso. Então, não vamos nos esquecer que o karma que nós construímos é construído por nós mesmos. Raramente nós estamos aqui com algo muito sério lá de trás, de outras vidas. É claro, nós temos ajustes a fazer. Se nós temos ajustes a fazer, uma coisa nós temos ajustes a fazer, outra coisa nós temos graves consequências problemas passados com consequências que nós precisamos acertar dentro da nossa encarnação. É raro. É bem difícil. Tem, não vou dizer a vocês que não tem, tem. Mas a maioria, infelizmente, somos nós. Nessa vida, que poderíamos ter uma vida muito melhor, poderíamos ter uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais saudável, acertando as arestas, porque, como disse o Cristo, a felicidade não é desse mundo. A felicidade que nós almejamos não é desse mundo, mas nós podemos ser mais felizes do que somos. Com certeza podemos. E a nossa inércia, a nossa falta de coragem, a nossa falta de vontade é que nos faz ficar sempre com esse processo só de reclamar, né? Então, Hamed volta a dizer, se mudares tuas ações, estarás mudando o teu carro. Está falando sobre isso, né? Erros acontecem para ensinar. Então, quando ele fala erros acontecem para ensinar, não é ficarmos presos aos erros que cometemos. Todos nós cometemos erros. Nós não somos espíritos de luz, não, gente. Nós somos espíritos ainda muito, muito, precisando de muito andar. Cometemos erros, cometemos. Agora, se nós paralisarmos o erro, se nós só olharmos o erro que fizemos, nós vamos ficar ali presos ainda. E aí vem a dor, o sofrimento, a mágoa, aquilo que nos prende àquela dor que ficou no passado. Não existe nada pior na vida do que nós paralisarmos a nossa vida por conta de uma coisa chamada culpa. Então, errar, nós erramos. Mas deixe a culpa que nós vamos acertar. Um dia a gente acerta. Um dia a gente vai acertar. Vamos andando. Porque talvez ali na frente, bem ali na frente, a gente consiga reparar essa culpa que eu fiz ali atrás. Isso acontece. Quantas vezes acontece? Então, não vamos nos esquecer, não vamos nos paralisar por conta de culpa, de dor e sofrimento. Edificação íntima requer esforço pessoal. É o que nós estamos falando, né? A nossa educação íntima, a nossa edificação íntima, requer um esforço pessoal grande. Eu não devo fazer isso. Não é bom para mim. Não vai ser bom para mim. Eu vou me prejudicar terrivelmente. Eu já disse a vocês que eu tenho aqui muitos anos na casa, né? E uma pessoa com uma certa, não é dificuldade financeira, mas dentro de um orçamento mais apertado, né? Chegou para mim e disse, eu quero me casar, mas eu quero me casar assim, de uma forma maravilhosa, assim, coisa linda. Falei, mas fulano, não é melhor você fazer uma coisa mais simples, mais adequada, para que você possa depois não ter consequências dentro do seu... Não, 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 vai ser para arrebentar. Vou fazer. Mas você já comprou sua casa? Ah, aí depois eu sou nova, depois eu compro. Só para resumir. Ela fez uma festa maravilhosa de casamento, foi linda, maravilhosa. Não tinha uma casa para morar. Teve que pagar o casamento antes e depois do casamento, porque você sabe que a gente continua pagando, né? Depois do casamento. Começou a se queixar, começou a brigar com o marido porque não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer jus aos seus problemas. O que aconteceu? A culpa foi de quem? Do marido. Ah, do marido.
Claro, né, Paty? Tá certo, né? O marido queria o casamento, quem queria era ela, é a culpa do marido. Ela foi lá e casou. Ah, foi ele que não devia ter casado com ela. Entendi. Vamos seguir esse método dela, que é fantástico. Ele casou com a pessoa do ar. Entendi. Mas aí ela casou de novo. Fiquei sabendo, continua o meu. Continua com o mesmo problema. Mas o atual marido pagou conta do Já separou também. Daquilo que destes, receberás multiplicado. Nós, às vezes, também temos que pensar nisso, né? Nós damos pouco, às vezes, para a vida. Muito pouco. Não é dar em questão monetária, não. É se dar. E hoje, principalmente, nós estamos cada dia com mais dificuldade de nos dar. Nós não temos mais paciência para ouvir ninguém. Nós não temos mais paciência com as pessoas que realmente precisam dessa paciência. Eu, um dia desse, estava no banco e estava vendo uma senhora com uma cuidadora. A senhora não sabia mexer direito, a cuidadora, mas a cuidadora brigou tanto com a senhora, tanto com a senhora, que eu digo, meu Deus do céu. Meu pai, por que essa pessoa, para que ela fez escolher essa profissão? Olha só como é que a gente faz com o nosso karma. A mulher não tem paciência com gente de idade. Para que vai ser cuidadora? Me diz. Vai para arranjar confusão, não é não? Vai. Ela está construindo com todo amor e carinho, com toda maravilha, um carro para ela. Aí. Né? Está fazendo aqui, nesse processo, uma causa grande, séria, e vai ter um efeito lá na frente. Vai ter um efeito lá na frente. Então, se eu não tenho jeito, detesto criança, mas eu vou ser babá. Para quê? Arranjar um carro, arranjar um processo. Não posso nem ver sangue, mas vou ser médico. Mas, se você não pode nem ver sangue, por que você vai ser médico? Ah, mas eu acho tão lindo aquela roupa branca. Sabe? O nome escrito aqui. Ah, eu acho maravilhoso. Você médico. Quer dizer, somos nós que vamos atrás. Somos nós que fazemos isso, não vamos esquecer mais. Não vamos nos esquecer mais. Nós podemos evitar muito as nossas dores, os nossos sofrimentos e este bendito, entre aspas, karma, se nós tivermos uma atitude de nos amarmos, de nos conhecermos, de nos respeitarmos. Se eu não gosto de criança, eu me respeito e não vou cuidar de criança. Se eu não gosto de gente de idade, eu me respeito e não vou cuidar de gente de idade. Então, somos nós. Fazemos todo esse imbróglio e, infelizmente, depois os defeitos virão. Pense bem nisso, tá? Deus nos abençoe por Deus.